A paz do Senhor Jesus, adolescentes da ADMDF, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez virtualmente com vocês para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa segunda aula do trimestre, cujo título é A Expansão da Igreja. O nosso texto base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Atos 11, de 19 a 26. Mas antes de ler o texto base, eu gostaria de convidar você a orar junto comigo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, para este momento de aprendizado, de meditação na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dirigir para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá ao nosso texto base, Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Amém. O nosso texto de destaque, trazido pelo comentarista, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Vamos para a nossa introdução, lembrando que o comentarista desta revista é o pastor Silas Daniel, um pastor com obras teológicas muito profundas, um pastor renomado, um pastor muito conhecedor da palavra de Deus e que certamente nos abençoará com uma revista muito rica, muito profunda em conteúdo, em ensino. Amém? Vamos aproveitar muito bem esta revista. Vamos lá. A introdução nos diz assim: a igreja primitiva, em seu nascedouro, conforme lemos em Atos 2, e como vimos na aula passada, era uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente, dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia. Mas havia um pequeno defeito, que foi sanado em pouco tempo. Faltava-lhe o zelo missionário. Como bem analisa o historiador Jesse Lyman Urbach, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes permaneceu, durante bom tempo, em seu território de origem, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Para sair, foi necessário o surgimento de severa perseguição.
para que se decidisse a ir a outras nações desempenhar sua missão mundial, ressalta Herbert. Meus queridos, na aula anterior, vocês viram com o professor, o diácono Rubilar, a respeito do surgimento da igreja. E lá foi tratado pelo diácono Rubilar com vocês acerca do marco inicial da igreja, que a igreja nasceu em Jerusalém e permaneceu em Jerusalém durante um bom tempo. Os primeiros membros, que eram todos judeus, e as características ali do início da igreja, né? A presença do poder de Deus, a comunhão, o amor e a unidade doutrinária. Mas esta igreja, formada ali pelo Senhor, como o comentarista aqui nos diz na introdução, ela tinha uma pequena falha. Havia ainda uma ordem dada pelo Senhor Jesus e que a igreja inicial não estava cumprindo muito bem, que era justamente o ide, a missão, levar o evangelho a todos os povos. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico. Como a perseguição à igreja contribuiu para que o desejo de Deus fosse cumprido. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Essa perseguição, que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações vizinhas e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária, está registrada em Atos 8, de 1 a 4. Diz a Bíblia que, devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Diz o versículo 4 que essa dispersão da igreja levou à expansão da mensagem do Evangelho. Nos diz assim o versículo 4: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Deus permitiu que aquele mal sobreviesse sobre seu povo para despertá-lo da acomodação e completar a obra de evangelização que ainda estava inacabada. A ordem de Jesus a seus discípulos era clara. Eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Ainda hoje, às vezes, Deus permite que determinados males nos sobrevenham para que despertemos de nosso sono espiritual e cumpramos a sua vontade para as nossas vidas. Até os males que nos vêm, o Senhor pode utilizar para nos levar a cumprir a sua vontade. Eu me recordo aqui de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os dois missionários que o Senhor enviou ao Brasil para trazer a Assembleia de Deus. Eles estavam acomodados nos Estados Unidos, um país novo para eles, que eram suecos, e com todas as oportunidades, com toda uma potencial prosperidade para eles, financeira, patrimonial, mas Deus os enviou para um lugar que eles não conheciam para fazer a obra missionária. Deus os sacudiu da sua situação cômoda, tranquila ali nos Estados Unidos e os enviou para o Pará, no norte do Brasil, dando início a esta obra missionária maravilhosa, com o resgate, a libertação, a salvação de milhares e milhares e milhares de almas. Que bênção, não é, meus irmãos?
meus queridos adolescentes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é o seguinte: o Evangelho se espalha por Samaria. Vamos lá. No capítulo 8 de Atos, vemos que a primeira cidade a ser alcançada pela mensagem do Evangelho após a dispersão da igreja primitiva foi Samaria. Ali, o diácono Filipe, que era cheio do Espírito Santo, foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo. Os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém a Samaria para ver a grande obra que Deus realizara ali pelo intermédio de Filipe. Através da instrumentalidade de Filipe, o homem etíope e mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e levou a mensagem do Evangelho para a sua terra. Vocês conhecem muito bem a história de Filipe e o mordomo. O Espírito Santo mandou Filipe ir até o mordomo justamente no momento em que o mordomo estava lendo um capítulo de Isaías sem entender, e Filipe teve ali, pela obra do Espírito Santo, a oportunidade de falar àquele homem a respeito da obra redentora do Senhor Jesus. A obra missionária é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. É pelo poder de Deus que as almas são alcançadas, assim como ocorreu através da vida de Filipe em Samaria. Hoje ainda, a obra missionária é realizada, deve ser realizada, há de ser realizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero trazer para vocês também uma situação, um caso, uma obra do Espírito Santo em nossos dias, não através de Filipe, mas através de um pastor chamado Mahesh Chavda, em missão na África. Olha só o que o Espírito Santo fez, meus queridos, através deste pastor que ainda está entre nós. Fui sozinho de Zâmbia para Kinshasa, Zaire, dirigir uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100 mil pessoas. E no final da semana, perto de 360 mil pessoas haviam ido aos cultos. O exército de Zaire estava pronto para ajudar a controlar a multidão e documentaram o número oficial de presentes em cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a multidão que ele havia visto nos encontros do Zimbábue chegava a 1/10 daquela multidão, ou seja, 36 mil pessoas. Então o Senhor falou comigo e disse: veja o que posso fazer. Tinha certeza de que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante aquela campanha no Zaire, na atmosfera de glória, que o Senhor me deu uma palavra específica e inquietante de conhecimento durante uma das reuniões. Ainda estava com o coração pesado, carregando o fardo da minha preocupação com Bonnie e meu pequenino Aaron, que estava com a vida por um fio, a meio mundo dali. Ele havia deixado o filho muito doente nos Estados Unidos para fazer esta obra. Quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento. Há um homem aqui. Escutem, queridos adolescentes, o que Deus disse ao pastor Mahesh Chavda. Há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã. Chame-o. Hoje eu vou ressuscitar seu filho. Fiz o que o Senhor me disse e anunciei para a multidão, na minha frente, que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morrera naquela manhã. Um murmúrio que se transformou em um rugido varreu a multidão.
E então o intérprete disse às pessoas o restante da mensagem divina, que se aquele homem viesse à frente, ele ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente. Nem me esquecerei de como me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte. Somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Conto toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação no meu livro On Love Can Make a Miracle. Mas eu lhe direi apenas uma coisa. Katchini morrera de malária cerebral às 4 horas da madrugada. Às 12 horas, Katchini, de 6 anos, espirrou 2 vezes e levantou-se. Miraculosamente, Deus o havia ressuscitado da morte. Uma cópia da certidão de óbito de Katchini foi fotocopiada na minha biografia. Toda a glória desse milagre é apenas dada a Deus naturalmente. Os sinais e fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo de meu filho, que estava morrendo na Flórida. Hoje, Aaron é um jovem saudável, brilhante e totalmente comprometido com o Senhor. Na minha fraqueza, Deus revelou sua força. O evangelismo feito pelo poder do Espírito Santo. A obra de Deus, a missão pelo poder do Espírito Santo. Assim como foi com Filipe em Samaria. É com o pastor Mahesh Chavda hoje na África. E pode ser com você. E pode ser comigo. O Espírito Santo é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos para o próximo tópico. O Evangelho chega a Damasco. Vamos lá. Em Atos 9, 1, 2 e 10, vemos que o Evangelho já havia chegado a Damasco. Foi a caminho de Damasco que Saulo, grande perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus que revolucionou sua vida. Já em Damasco, Saulo foi cuidado por Ananias. Mais à frente, encontramos o perseguidor sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus. Então o Evangelho também chegou a Damasco. Essa história maravilhosa da conversão de Saulo, que mais tarde passou a se chamar Paulo, e foi cuidado ali pelos irmãos em Damasco. A igreja já havia chegado ali. Amém? O próximo tópico, o Evangelho em Cesareia. E assim a igreja vai se expandindo pela obra do Espírito Santo de Deus. Samaria, Damasco, Cesareia. O Evangelho de Cristo alcançou também Cesareia devido à dispersão. Podemos ver isso em Atos 8:40, com Filipe indo a Cesareia em sua viagem missionária, e especialmente em Atos 10, com a conversão do centurião Cornélio após a pregação de Pedro. Foi ali que, pela primeira vez, um gentil converteu-se ao cristianismo, o que levou a igreja de Jerusalém a estudar o assunto, ouvindo o relato de Pedro. Ao final, os irmãos em Jerusalém receberam de bom grado a notícia, glorificando a Deus. Até então, os primeiros cristãos, que eram judeus, hebreus, gregos ou prosélitos, como foi visto na aula passada, pensavam que, para algum gentio tornar-se cristão, era preciso primeiro converter-se ao judaísmo para depois converter-se a Cristo. Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou o contrário. O Evangelho também era para os não-judeus.
que não precisavam antes adotar os costumes judaicos para depois viverem o Evangelho. Os poucos cristãos que pensavam o contrário eram chamados judaizantes, ou os da circuncisão, como nos relata Atos 11:2. A circuncisão era rito necessário para um gentio tornar-se prosélito do judaísmo. Em Atos 15, a primeira reunião de líderes da igreja acontece, o Concílio de Jerusalém, onde o assunto é novamente discutido e a decisão, orientada pelo Espírito Santo de Deus, refletia o que Jesus ensinara antes. O Evangelho é para todos, de qualquer povo ou nação. Aleluia. Meus queridos, o Evangelho é para nós também, que somos gentios, que não somos judeus. E que graça, que alegria! O Espírito Santo revelou, trouxe ao coração dos apóstolos da igreja primitiva aquilo que Jesus havia ensinado. Porque Jesus já havia ensinado que eles deveriam fazer discípulo de todas as nações. Mas, por comodismo, eles haviam ali se fechado para os judeus. Mas o Espírito Santo, que havia de revelar tudo o que Jesus ensinara, como o próprio Jesus havia dito, ele vos lembrará de tudo o que eu vos ensinei. O Espírito Santo então revelou a eles: não, a igreja não é só para os judeus, a igreja é para todos, para todos. E assim nós, além mar, fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluias. Próximo tópico: o Evangelho em Antioquia, Fenícia e Chipre. Em Atos 11:19, vemos os cristãos dispersos evangelizando os judeus da Antioquia, Fenícia e Chipre. A igreja de Antioquia cresceu tanto e, ao que indica, se tornou maior que a de Jerusalém. Foi lá que os crentes em Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi a igreja de Antioquia a primeira a enviar oficialmente missionários. Se os primeiros missionários o foram forçosamente, por conta da perseguição, devido à perseguição que lhes foi imposta, os de Antioquia foram enviados diretamente por orientação do Espírito Santo, após a igreja local orar sobre o assunto. Os primeiros missionários oficiais foram Saulo, Paulo e Barnabé. Saulo, que depois foi chamado Paulo, e Barnabé, que foram acompanhados por João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos. E aqui, meus queridos, eu também gostaria de trazer para vocês algo sobre a importância da oração na missão. E eu queria trazer o exemplo de um servo do Senhor chamado Dave Brenner, um jovem que se entregou às missões dos índios norte-americanos. E eu quero trazer aqui um pequeno episódio da vida dele para ilustrar a oração, a consagração desse jovem para fazer a obra missionária, assim como houve consagração, oração, jejum da parte da igreja para enviar Paulo e Barnabé. Este jovem também, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, foi conduzido a uma vida de oração e consagração. Vejamos, certo jovem franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta. Para ele, desconhecido, era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado da longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apear e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração.
Sem ele o saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente como serpentes durante a tarde. Agora estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois acreditavam que os brancos davam uma aguardente aos peles vermelhas para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais e ainda roubar-lhes as terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário, que orava, prostrado, e o ouvirem clamando ao grande Espírito, insistindo que lhes salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto, entre as barracas de pele, os índios cercaram o moço, que, com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu à sua oração da noite anterior, e os silvícolas, os índios, ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Ele ganhou muitas e muitas almas através da oração, através da consagração, através do jejum, da vida no altar. E essa é a importância para a missão da oração, que nós vimos aqui na igreja de Antioquia, quando escolheu, pela direção do Espírito Santo, após orarem e jejuarem, escolheu e separou os 2 missionários, Paulo e Barnabé, para fazerem a obra do Senhor. Os primeiros missionários oficiais da igreja, separados, levantados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Muito bem. O nosso próximo tópico é o exemplo do apóstolo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 3 viagens de evangelização pelo Império Romano, relatadas no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja. Basta lembrar-se que, em pouco mais de 50 anos, a igreja primitiva se estabeleceu em quase todos os países do Império Romano, desde o rio Eufrates até o Tigre e desde o Mar Negro até o Nilo, no Egito. Essa é uma prova do que Deus pode fazer por meio de seus filhos, mesmo diante das mais intensas dificuldades, quando eles se entregam à sua vontade e se dedicam à sua obra. Deus pode fazer o mesmo por meio de você hoje. Deus não mudou. Ele é o mesmo Senhor. O seu desejo por almas é o mesmo. O seu coração arde pelas almas. E o seu desejo é que eu e você sejamos instrumentos de missões, sejamos instrumento de evangelização, sejamos instrumentos da boa nova, da graça salvadora do Senhor. Amém? Eu e você podemos fazer a obra do Senhor. Não precisamos, talvez, mudar de país para isso, de continente, mas podemos fazer missão em nossa família, em nossa escola, em nossa rua, no nosso trabalho. Somos missionários, onde quer que estejamos. Podemos fazer a obra do Senhor. O que importa, o que interessa para isso é que estejamos com uma vida no altar, consagrada, separada, em oração, em consagração, em jejum, para que Deus possa nos utilizar em suas mãos poderosamente, como usou Paulo, como usou Barnabé, como usou Filipe, como usou Mahesh Chavda, como usou Dave Brenner, como usou John Wesley, tantos e tantos outros, para trazer almas, para arrancar almas da escuridão e da morte
e trazê-las para a sua luz maravilhosa. Amém? Meus queridos adolescentes, terminamos assim mais uma lição e eu rogo a Deus que você se coloque à disposição do Senhor para fazer a obra missionária, a começar nos evangelismos, na nossa congregação, na nossa sede. Sejamos instrumentos de Deus para fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.